Olá, irmãos, graça e paz. Quero, nesta noite, dizer da nossa alegria, da nossa gratidão ao nosso Deus por, mais uma vez, Ele nos permitir esta tão grande oportunidade de compartilhar brevemente a Sua palavra, através do Provérbios de Salomão, capítulo de número 1, versos de número 8 ao 10, quando a palavra do Senhor então nos fala assim: Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para teu pescoço. Filho meu, se os pecadores te atraem com afagos, não consintas. A palavra do Senhor, nesta noite, eu quero, em primeiro lugar, dizer para os irmãos que nesse tempo, então, onde tantas coisas são ditas, a gente precisa, então, estar muito atento, escutando, ouvindo e olhando para esse texto da palavra do Senhor. Aqui, então, encontramos a palavra do Senhor através do sábio Salomão, neste livro, o livro dos Provérbios. Ele, então, nos fala dizendo aos filhos para que é preciso ouvir a instrução dos pais, ouvir a doutrina, ouvir os ensinamentos. E eu penso, meus amados irmãos, que quando ele está dizendo isso, isso é aquilo que todo pai ele quer, de fato que os seus filhos vivam bem. A palavra nos mostra aqui, filho meu, obedeça aos seus pais. Filho meu, não aceites os agrados dos pecadores. Filho meu, não andes com os pecadores. Todos nós somos pecadores, mas eu me lembro que o meu pai, então, dizia para mim e para os meus irmãos: essa amizade não dá para você. E ele, então, na sua experiência, na sua visão, ele via, então, que não era uma amizade boa, porque era alguém que tinha a maldade e tinha prazer na maldade. A palavra, então, nos adverte, Salomão, dizendo: filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o pé das suas veredas, né? A palavra do Senhor, então, nos chama a atenção aqui, Salomão, então, falando, dizendo: filho meu, ouve a instrução do teu pai. Ouve, então, os ensinamentos do teu pai. Ouve a doutrina da tua mãe. E todo jovem, eu olho para a juventude e vejo uma coisa muito linda, mas os jovens, às vezes, eles chegam e dizem: meus pais, eles pensam que eu sou criança, e eu não sou mais criança. E a palavra, então, eu penso que está falando para uma criança, está falando para um adolescente, está falando, então, para um jovem. A palavra do Senhor nos exorta, então, dizendo sobre ouvir a instrução. É ouvir escutando, é ouvir dando atenção, é ouvir colocando realmente em prática, é tendo prazer de ouvir
de ouvir o seu pai, a sua mãe. Aqueles que puderam então ouvir atentamente a palavra dos pais, a doutrina dos pais, nós descobrimos na palavra do Senhor que foram então bênçãos para a vida da família, foram bênçãos assim no reino do Senhor. Nós encontramos Moisés, por exemplo, a sua mãe então lhe ensina a doutrina, e ele então é bênção na vida do povo de Israel. Nós encontramos Samuel, meus amados irmãos, a sua mamãe Ana. Ana então instruiu, Ana o colocou no templo para ser instruído, mas nós então descobrimos isto. A palavra do Senhor nos fala, meus amados irmãos, dizendo que ouvir as instruções dos pais, os ensinamentos. Esses ensinamentos são diadema, de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. A palavra do Senhor, então, nos fala, meus amados irmãos, e nos dá a entender um colar, nos dá a entender, então, como algo de ouro, numa linguagem assim, de pérolas, mas na verdade, meus amados irmãos, sabe, trará então honra, trará beleza moral para você, meu jovem, meu filho, né? A palavra então nos fala dizendo que trará vitória sobre os seus inimigos, sobre a influência da morte na vida dos filhos. Mas, meus amados irmãos, esse texto fala de ouvir os filhos, ouvir os pais, a instrução, os ensinamentos dos pais. E me chama uma outra atenção, agora invertendo a questão. Diante dessa pandemia, diante desse momento que estamos vivendo, de recomendações, agora os pais, os avós, aqueles que tanto ensinaram e ensinam, agora precisando aprender, precisando dar exemplo com o próprio comportamento, com a própria atitude, com o próprio gesto de humildade. Não agora se levantando e dizendo: eu não sou mais criança e vocês querem então me controlar. Eu sei que é um momento muito difícil para você, meu irmão, meu diácono, minha diaconisa, minha mãe, minha sogra. Eu sei que é um momento muito difícil, porque não poder ir à igreja, estar em casa, tendo que ficar dentro do apartamento, dentro de casa, nesse isolamento social. Isso de fato é algo que não é bom. Mas nós estamos diante de uma pandemia, diante assim de recomendações da Organização Mundial de Saúde, dos nossos governantes. E sabe, meus amados irmãos, aqui fala da ouvir a doutrina, ouvir os ensinamentos dos pais, mas eu penso que tem hora que nós precisamos ouvir
os ensinamentos daqueles que têm não apenas a experiência, mas têm o conhecimento naquilo que estão fazendo, o conhecimento técnico da coisa. E talvez você esteja dizendo, mas eu fui da área, eu conheço, eu me aposentei nessa área, mas a recomendação para você é para que fique então em casa, para que você então possa dar exemplo e possa então contribuir para que seja então combatida o avanço dessa multiplicação desse vírus, dessa pandemia. Eu olho para esse texto e me chama então, meus amados irmãos, a atenção, porque a gente precisa agora inverter. Tanto ensinamos, tanto instruímos, tanto recomendamos, ordenamos, agora parece-me que estamos com dificuldade. Eu penso, irmãos, que aquele filho, aquele jovem, que ele teve dificuldade em ouvir a instrução dos pais, ele sempre foi tentou fazer do seu jeito, da sua maneira. Nesse momento, ele está tendo uma dificuldade muito maior. Muito maior. Aquele jovem que foi sempre disciplinado, sempre procurou ouvir a instrução dos pais, a orientação, o conselho. Nessa hora, ele está vivendo muito mais light. Ele está vivendo muito mais tranquilo. A palavra do Senhor me faz pensar que o Senhor, ele usa também outras pessoas para trazer algumas recomendações, algumas orientações que, obedecendo então, será um diadema à nossa cabeça, será então um colar para o nosso pescoço, irá então nos dar uma vida, irá então alegrar o nosso coração e o coração daqueles que estão ao nosso redor. Não adianta, esse momento é o momento que você então precisa obedecer a quem está cuidando de você, que está querendo o seu bem, que está querendo então preservar a sua vida. Talvez você não tenha, certamente alguns não tenham mais o pai, não tenha mais a mãe, mas tem um filho, mas tem um neto que cuida de você, tem alguém que cuida de você, que está interessado então na sua vida, está então sendo orientado pelo Senhor para cuidar de você. Sabe, amados irmãos, eu olho para esse texto e vejo então que o ser humano precisa ouvir, ele precisa saber ouvir, escutando de uma maneira muito cautelosa, percebendo aquilo que está por trás desse ensinamento. Eu penso nesta hora que todos nós, independente da idade, criança, adolescente, jovem, ou terceira idade, sabe? Nós precisamos olhar para esse texto quando nos fala filho meu. Olhar para o tratamento de um pai. Agora, desta forma, olhando para o nosso Deus.
olhando para nós como filhos e dizendo que é preciso ouvir as suas instruções, ouvir os seus ensinamentos, ouvir atentamente os seus mandamentos, guardar as suas leis. Eu olho e vejo então o Senhor nos recomendando a ver a sua doutrina. Vejo um Deus que fala, e fala para os seus filhos independente da idade. Precisamos olhar para esse Deus, um Deus que através do tempo, Ele continua falando. Diz a sua palavra que Ele falou a Abraão, Ele falou a Isaac, Ele falou a Jacó, a Josué. Ele continua falando. O escritor aos Hebreus nos fala dizendo que havendo Deus falado outrora de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nos últimos tempos Ele nos falou através do seu Filho, o seu Filho Jesus Cristo. E é interessante porque o Senhor todo o tempo Ele está falando conosco como um pai. E Ele andou sempre querendo falar conosco. E nós então não tínhamos tempo. Nós estávamos tão ocupados. O Senhor, Ele andou falando e dizendo àqueles que muitas vezes andaram insultando o seu Filho, e Ele apresenta o seu Filho, o Senhor Jesus, de uma maneira tão bonita. Ele apresenta dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu Filho, a Ele ouvi. É preciso, então, ouvir a instrução, os ensinamentos que vêm do Pai, através do seu Filho. É preciso, então, meus amados irmãos, entender esse momento que nós estamos vivendo, porque Deus está falando. E nós que não tínhamos tempo para ouvir, agora estamos com todo o tempo do mundo. Não percam a oportunidade de ouvir este Deus falando ao nosso coração. O escritor aqui, o tema do seu livro é exatamente o temor do Senhor. É o princípio da sabedoria. Os loucos, os insensatos, desprezam a sabedoria e a instrução. Não despreze a instrução que vem dos seus pais, meu jovem, meu adolescente, e você, meu irmão da terceira idade, não despreze o cuidado, a orientação, sabe, esse carinho que vem então dos seus netos, dos seus filhos, daqueles que nesta hora estão sendo usados pelo Senhor para cuidar de você. Você, meu ouvinte, meu irmão, independente da sua idade, não despreze, então, os ensinamentos do Pai, do nosso Pai eterno, que nos chama então de filho, de meu aprendiz, de meu aluno, de meu filho querido. Sabe, a palavra do Senhor nos fala dizendo exatamente que aquele que despreza então é um insensato.
E quando olho para a palavra do Senhor, e neste capítulo, já no finalzinho do capítulo 1, eu encontro então o sábio Salomão dizendo exatamente, mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará descansado do temor do mal. Aquele que me der ouvidos, ele então habitará em segurança. Eu penso que Deus, ele quer cuidar de nós aqui. Ele tem segurança para nós ainda aqui, nos preparando para uma habitação maior, para um lugar melhor. Mas a palavra do Senhor então nos fala que é preciso ouvir atentamente, colocar em prática. Aquele que ouve realmente a palavra do Senhor e coloca em prática, ele não tem medo de tempestade. A sua casa continuará firme, segura, em meio à tempestade. O Senhor, ele quer isso. Ele quer obediência, ele quer humildade, ele quer submissão, ele quer então que nos envolvamos com ele, que creiamos então na sua palavra. E aquele então que ouvir atentamente, guardar a sua palavra, habitará em segurança, estará então descansado do temor do mal. Vale a pena, irmãos, então guardar a palavra do Senhor, guardar esses conselhos dos pais aos filhos, guardar esses conselhos, essas recomendações que ora vêm dos governantes, daqueles que estão conduzindo o nosso Brasil, estão governando as nações, mas que nesta hora eles estão orientados por Deus para cuidar das nossas vidas. Vale a pena ouvir a instrução, os ensinamentos, a doutrina que vem da parte do nosso Pai Eterno. Que Ele então nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos conceda então uma noite de paz e que agora então façamos o nosso momento de oração, que nos coloquemos diante do Senhor, pedindo então a sua bênção, pedindo a sua proteção e nos colocando como igreja do Senhor nas mãos dele, para então influenciar de uma maneira positiva aqueles que estão tão apavorados, aqueles que estão tão inquietos com tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, em toda parte do mundo. Que Deus então nos abençoe nesta noite. Amém. Vamos orar? Querido Deus, bendito e eterno Pai, muito obrigado por esta palavra, a Tua palavra. Coloca, Senhor, no coração de cada um de nós, através do Divino Espírito Santo. Ó Deus amado, que os Teus filhos, espalhados por toda a face da terra, nesta hora, sintam-se, Senhor, consolados, orientados, protegidos, iluminados por Ti. Nós te pedimos que o Senhor esteja atuando de uma maneira poderosa na vida daqueles que estão hospitalizados. Que o Senhor estenda as mãos para levantá-los, para erguê-los, para conduzi-los de volta aos seus lares, às suas famílias. Nesta hora, nós te pedimos que a Tua bênção venha sobre aqueles profissionais que estão na linha de frente, trabalhando, Senhor,
estão cuidando da saúde dos teus filhos. Ó Deus, também protege eles, livra-os do mal, guarda-nos, Senhor, e assim conduz a vida de cada um dos teus filhos. Abençoa o nosso Brasil, os nossos governantes, dá sabedoria ao nosso presidente, dá sabedoria aos nossos governadores, dá, ó Deus, a sabedoria que vem do Senhor para aqueles que governam as nações. Traz saúde, Senhor, sara a nossa terra, sara o nosso povo, traz dias melhores para nós. Nós rogamos a tua bênção sobre nós, no nome precioso, bendito e eterno de Jesus, o nosso Salvador. Nós também te pedimos perdão pelas nossas falhas e assim nos orienta e nos conduz na tua presença, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Olá, irmãos. Boa noite. Eu estou aqui para fazer um momento de louvor desse culto de oração. Vamos começar.